Amigas e amigos, canal Base 1 Cast no ar de novo. Hoje eu tô todo meninão. Hoje a gente vai falar de um tema que gera até um pouquinho de polêmica, né? E eu vou entrar nele logo para todo mundo já se ligar no movimento. E que nós vamos falar um pouco de redes sociais e carreira, né? E aqui comigo tá nossa convidada, que já é da casa praticamente. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Ana Guedes, fale de você. Obrigada, Edu, pelo convite de novo, né? Fico feliz, adoro participar. E principalmente com esses temas, né, que são polêmicos, mas, na verdade, eu gosto muito de lidar com esses temas que são importantes e Sim. interessantes e que podem fazer bastante diferença na vida e na carreira das pessoas. Com certeza. Como falamos em um outro episódio, a pessoa tem que se preocupar com a sua carreira, com a gestão da sua carreira. Ela é o seu próprio negócio, né? Então é fundamental. E por que eu usei a palavra polêmico, né? Aliás, antes de eu continuar, deixa eu corrigir uma coisa que eu não faço em vídeo nenhum, cara. Ó, contamos com o apoio de vocês, aquele joinha, aquele like no canal TV Barueri, no Base 1 Cast. Gostou do conteúdo, se inscreve. A casa agradece. E se não gostou, também pode colocar crítica lá, que a gente adora ouvir crítica, adora ler críticas para a gente poder cada vez mais melhorar. Então, falando desse tema, voltando para esse tema, que são as redes sociais e sua carreira, vamos fazer uma geral. Bom, redes sociais hoje, né? Ainda existem pessoas que não têm, tá? Recentemente tive contato com uma pessoa que não tinha nem WhatsApp. Nossa, é engraçado isso. É uma opção, a pessoa está Opção, a pessoa alienada. não, realmente a pessoa não, né, disse que não queria. Inclusive era um candidato que eu estava chamando para uma entrevista, olha só, né? Então a gente vai falar disso, inclusive. Com certeza. E ele não tinha nenhuma rede social, muito curioso. Mas quando a gente fala de redes sociais, a maioria das pessoas tem pelo menos uma rede, né? Inclusive o WhatsApp, que a gente muitas vezes considera é um aplicativo de mensagem, mas também é uma rede social. Uhum. Então, as redes sociais elas estão na nossa vida e, como tudo que impacta na nossa vida, também impacta na nossa carreira. Sim, Então concordo. tem muito a ver. E eu diria que nesses últimos anos esse movimento ele tem sido tão forte, tão intenso, que a forma de buscar emprego, por exemplo, mudou. Tem gente que ainda pensa que é só mandar currículo e não é mais, né? E tem muito a ver também com isso, com essa mudança e com essa nova... com a forma que a gente lida hoje com a realidade de uma forma bastante virtual, Sim, uma né? realidade virtual. Exatamente. Então, a busca por empregos, ela necessariamente passa por uma rede social. Uma grande rede Uma social. grande rede social. Que a gente vai fazer o jabá gratuito, nós vamos fazer a propaganda, chamar LinkedIn. Sim. Que essa é a rede social que trata exclusivamente de carreiras e negócios, né, de conexões entre empresas, pessoas e empresas. E vamos entrar em outras redes também, que é onde mora um pouquinho das dúvidas, né, dessa pequena polêmica, que eu tenho certeza que você vai ajudar a tranquilizar o coração de muita gente. Mas até dentro desse tema, eu até tomei nota de algumas coisas aqui, e até consumindo conteúdo essa semana para poder falar, eu vi 3 pontos que me chamaram a atenção. Primeiro são as redes sociais e as carreiras, né, que é o nosso tema principal. E eu entendi aqui 2 derivações, que existem os profissionais de redes sociais. Sim, né, que é uma das profissões novas que existe, que não existia até alguns anos atrás e hoje, né? Justo, tá aí em alta, né? Isso. Diríamos aí os youtubers, os Exato. podcasters. E as pessoas que trabalham com mídia social, mesmo Exato. dentro do área de marketing, né? Hoje existem mas muita gente que trabalha focado com social media, né? Social media. E uma outra derivação interessante que eu li, eu não sei o quanto isso está crescente, ou quanto isso está inserido nas empresas, que são as redes sociais corporativas. São apps de redes sociais só dos funcionários, por assim dizer. Sim, tem crescido bastante esse movimento. Recentemente tive até contato com uma, curiosamente, que na verdade, isso meio que já existia, né? Há um tempo, que a gente chamava de intranet. Intranet, nossa. Né? Que são as intranets das empresas. Só que a internet ela sempre funcionou mais como um canal de comunicação direta, ali, uma comunicação, muitas vezes até do próprio RH, então, né, aquele endomarketing. Né? Endomarketing. E hoje
elas vão muito mais para esse lado de rede social, até para conseguir engajar melhor os funcionários, até para conseguir trazer mais as pessoas, para gerar realmente uma participação e um engajamento, né? Então, eu conheci recentemente uma rede dessa, muito interessante, ela era muito parecida com o Facebook, né? A gente vai falar aqui das redes, né? Abertamente, obviamente. Então, A gente vai falar, era muito sim. parecida com o Facebook e os funcionários interagiam bastante por lá, era bem interessante, podia postar foto, comentário, todos os comunicados oficiais da empresa também eram feitos através dessa rede. Então, isso necessariamente faz com que você precise, né, ter uma rede social. Então, mesmo quem não quer ter às vezes por opção, acaba tendo que em algum momento ter uma interação com algum tipo de rede social. É interessante, né, pensar nisso, porque você pode classificar de duas formas, né? A pessoa, de repente, opta em não ter uma rede social pública, mas até por uma regra da empresa que ela trabalha, ela acaba tendo que entrar numa rede social privada, corporativa. E ainda dentro desse tema da rede social corporativa, eu vi recentemente na internet um aplicativo que humaniza essas comunicações, que é tudo muito animado, os desenhos são agradáveis. Até quando você quer contatar um colega seu de trabalho e ele de repente ou está numa chamada ou está numa reunião qualquer, aparece um bonequinho, saindo um monte de letrinha. É muito engraçado. Eu acho que legal. Humanização também é uma palavra que é muito forte hoje nas redes sociais, né? Sim. Até advento aí de algumas séries que falaram dos robôs, do funcionamento dos robôs nas mídias, a humanização tem sido um movimento muito importante. Mas voltando para esse tópico das redes sociais, onde a gente falou do LinkedIn, que é talvez a principal ferramenta de recrutamento e seleção. Pode-se dizer que sim. É que o LinkedIn ele ainda atinge um público específico. Essa é a verdade. Então, ainda tem ali um público bastante específico que utiliza LinkedIn. Então, por exemplo, para vagas mais operacionais, o LinkedIn ele não funciona muito bem. Então, não... Olha que interessante isso. Então, aí existem sites, que são sites mais tradicionais, mais conhecidos, mais populares, que acabam trabalhando esse tipo de vaga, por exemplo. Que interessante que é isso que você colocou. E, inclusive, né, para esse mesmo público de vagas mais operacionais, a gente utiliza Facebook para recrutamento e seleção. Os grupos de vagas chega a ter 100, 200 mil pessoas nos grupos. Nossa, eu nunca tive essa experiência de ver vaga no Facebook. Pois e aqui cabe até uma observação ou uma explicação, né? Porque sempre me apresento, Eduardo, CEO da Base 1, tá todo meninão hoje de jeans e boné. E por quê? Porque nas minhas redes sociais públicas, Facebook, Instagram, eu tô até no TikTok, eu gosto de me vestir assim. Essa é a minha vida pessoal. Né? Eu gosto estilo mesmo. É o meu estilo, sim. eu gosto de me comportar. Agora, é lógico que no dia a dia, até por convenções sociais, a gente adota uma postura um pouquinho diferente. Tira o boné, eu sou fã do Deadpool, tá? Só para constar. Isso diz muito sobre a sua personalidade. Sou muito fã dele. Então, é o cuidado neste processo, eu acredito que tem que existir, né? Porque eu acho que eu não vou nem me atrever a entrar muito nisso, eu vou deixar você, que é especialista, falar mais disso, porque aí a gente tem pessoas que podem simplesmente pensar assim, poxa, para me contratar vai invadir a minha vida pessoal? Essa é a polêmica sobre o tema. Não tem como. Na realidade, essa é a polêmica sobre o tema. Porque, realmente, de fato, existem vários lados, né, dessa questão. Então, para quem contrata, quem contrata tem um olhar, quem está sendo contratado tem outro. Então, de fato, a gente acaba esbarrando em algumas questões que trazem aí uma certa polêmica. Então, pensando pelo lado do recrutador, né, eu vou dizer que não é só o RH, muitas vezes isso é uma exigência da própria empresa, né? Porque, na realidade, assim, quando a gente fala de um perfil profissional, né, eu sempre falei isso, né? Antes as pessoas, elas parece que dividiam mais. E o que as redes sociais trouxe é a vida privada a público. Sim. Essa é a realidade. Sim. Então, quando você fazia uma seleção para um funcionário, antes tinha muita dinâmica, a gente tentava de todas as formas conseguir entender o perfil desse profissional, o comportamento dele, para entender se
se enquadra ali na empresa ou não. Essa é a grande questão, sempre foi e continua sendo. O que o recrutador, o que a empresa quer é contratar uma pessoa que tem um padrão de comportamento que se encaixe, que é o que a gente chama de fit cultural. Fit cultural, Então, bacana. e aí a gente tenta de todas as formas entender se essa pessoa realmente vai entrar. Não só porque a empresa é super exigente, mas porque para o funcionário também. Quantas pessoas, e aí é só, né, muita gente, não vou dizer todo mundo, mas muita gente já teve uma experiência, que entrou numa empresa e odiou trabalhar naquela empresa, Sim. e ou não ficou muito tempo, ou sofreu o tempo que ficou lá, e aí saiu, foi para outra empresa, ficou bem. Por que aquela empresa especificamente era ruim? Porque não tem o seu perfil, ela não tem fit com os seus valores, com aquilo que você acredita. Às vezes as pessoas, né, não gostavam de ninguém na empresa, porque a empresa tem um padrão de comportamento que é diferente do seu. Então, quando a gente faz um processo seletivo, a ideia não é só encontrar a pessoa que seja melhor, a pessoa que tem mais qualificação, que isso é bastante comum das pessoas pensarem. Que você quer escolher o melhor, né, para pagar menos, né, enfim. Sim. Então, o melhor nem sempre vai ser a pessoa mais qualificada, não é a pessoa que tem mais experiência. Definitivamente não. O melhor é aquela pessoa que tem, primeiro, uma postura positiva, isso é importante. Quem não assistiu o Sim. episódio sobre soft skills, a gente Assista, fala sobre assista. isso, né? Sobre mercado do futuro também. Mercado do futuro, a gente fala disso. pincela, assim. Então, primeira coisa que se busca é uma pessoa que tenha uma postura positiva, que se possa confiar, né? Uma pessoa que confiar até no sentido de entregar aquilo que ela está sendo contratada para fazer. Então, que todo gestor é alguém que dê conta e que entregue aquilo que ele está sendo contratado para fazer. Justo. E uma pessoa que seja responsável, que seja comprometida, né? Então, isso é o básico, isso é aquilo que realmente a gente busca quando está se recrutando. Mas essa pessoa ela tem que ter o fit, né, com a empresa, porque senão também não adianta. E as redes sociais, elas vêm mostrar aquilo que a gente não consegue ver numa entrevista. Na entrevista, todo mundo quer, né? Todo mundo gosta, todo mundo é legal, todo mundo é bacana. Nas redes sociais também. Não, poderíamos dizer que não é muito diferente. A questão é que através realmente do comportamento da pessoa, a gente consegue ver algumas coisas, né? Então, e aí entra uma questão de critérios, de como as pessoas muitas vezes, né? Cada pessoa tem um critério diferente sobre os mesmos conceitos. Então, tem gente que acha lindo colocar lá um tipo de postagem na rede social pessoal e a pessoa não tem um critério de que numa rede profissional, por exemplo, como o LinkedIn, ela não deveria postar. Foi legal você ter entrado nesse tema, porque e a gente até falou um pouquinho disso já, e principalmente para o LinkedIn. Tem empresas que adotam algumas regras, né? Do tipo, ó, você tem que estar no LinkedIn, você tem lá uma cadência de postagens da empresa, ou de repostar, ou de curtir alguma coisa da empresa. Tem isso, né? Tem de tudo, né? Tem de tudo no mercado. Tem essas empresas que fazem isso porque o LinkedIn ele se tornou uma das maiores redes sociais, né? Poderia colocar aí do mundo, talvez. Então, ela tem um peso enorme para negócios. Então, é muito interessante pensar de que, imagina uma empresa que tem ali, sei lá, é que para a empresa fazer isso, né, como você está colocando aí, de exigir isso e aquilo, a empresa ela não pode ser nem tão grande, talvez, porque ela não conseguiria nem monitorar tudo isso. Mas a questão imagina uma empresa com um monte de funcionários, os funcionários ficam fazendo postagens e falando sobre a empresa. A empresa, de alguma forma, ela está sendo beneficiada com esse marketing. Claro, é o famoso jabá gratuito. Exatamente. Né? Por isso, tem muita empresa que dá o bombonzinho, que fica fazendo ali uma coisa, uma gracinha ou outra, só para virar post ali no LinkedIn, para chamar atenção e para mostrar que essa empresa é legal. E quando você entra na empresa, na verdade, não é bem daquele jeito. Né? Então, tem muito isso, que é esse grande teatro das redes sociais, em que a gente quer mostrar o melhor e muitas vezes a gente acaba acreditando, né? Que a gente vê ali sempre uma situação e a gente acha que é aquilo mesmo e na realidade não é. Mas tem empresas que têm uma postura oposta a essa, né? Tem empresas que ficam perseguindo o funcionário na rede social. Vou polemizar mais. Chega a ser um pouco engraçado, mas tem empresas que chegam a ficar, que gestores, às vezes até, né, pessoas de dentro da empresa mesmo, se vê o funcionário postando coisa, entra no perfil do funcionário, se o funcionário atualizou o perfil,
já acha que a pessoa está procurando emprego. Então, tem muito isso, né, das pessoas ainda terem uma... E por que isso? Né? Porque essas pessoas que têm uma visão de LinkedIn é para procurar emprego, é que ainda tem aquela visão de que procurar emprego é só mandar currículo. Então, as pessoas enxergam o LinkedIn como um balcão de emprego, como uma agência de emprego. Você vai lá, né, como se fosse realmente um site de emprego. Você vai lá só para mandar currículo. Né? E, na realidade, o LinkedIn é uma rede absolutamente complexa, absolutamente não, mas ele é bastante complexo e ele é muito, ele tem um potencial ainda muito grande que ainda não foi explorado. LinkedIn, se quiser me contratar, inclusive, tem excelentes ideias para a rede. No final você deixa os contatos. Que já poderia ter sido incluídas ali na função da rede, inclusive. Mas, assim, o LinkedIn hoje ele é realmente uma rede social muito completa e eu falo hoje tranquilamente é a melhor ferramenta de gestão de carreira. É legal isso, na verdade, dentre outras coisas, né? E talvez para quem não saiba, o LinkedIn ele tem o LinkedIn Learning, que é a plataforma educacional. Plataforma de cursos, isso. Tem o LinkedIn Sales Navigator. O Sales Navigator. Que é para fazer negócios, ou seja, uma grande rede de relacionamento empresarial. Totalmente. Quando eu entrei no LinkedIn, acho que em 2011, se eu não me engano. Fiquei algum tempo sem usar, na verdade, um tempo. Em 2012, eu saí da minha carreira, né, CLT, e comecei a empreender, a trabalhar por minha conta. Então, eu já utilizava o LinkedIn. Só que era uma rede completamente diferente da que ela é hoje. Então, eu realmente assisti, porque eu sempre trabalhei pelo LinkedIn. Então, eu assisti essa transformação do LinkedIn nesses anos, né, todos. E é muito interessante para a gente ver, inclusive, a forma que mudou, né, o comportamento das pessoas e como as pessoas foram entendendo e realmente foi avançando. Mas tem sempre os dois lados. Então, tem as pessoas que entendem como uma plataforma incrível, né? Eu tenho conexões com pessoas que seguramente eu jamais iria ter na minha vida se não fosse por uma rede social. Né? Então, realmente a rede ela nos possibilita nos conectar com pessoas do mundo todo, aparecer para pessoas que antes a gente não poderia aparecer. Não poderia, sim. É que a gente não vai falar especificamente sobre LinkedIn, né? Mas tem uma analogia que eu falo sobre LinkedIn que dá para entender muito bem qual que é o intuito da rede. Principalmente para quem é, né, para os profissionais que estão fazendo a gestão da própria carreira ali dentro. Mas também é uma rede extremamente interessante para as empresas, né? Para os empresários, para quem quer fazer negócio. Então, é uma rede realmente muito completa. Que legal, que legal. A gente vai até explorar um pouquinho mais isso, porque você, como usa no seu dia a dia o LinkedIn, não só ele, como você mesmo falou, de vagas talvez mais operacionais, o Facebook. Isso. Quais são os critérios que você normalmente avalia num candidato, numa candidata? Isso é bastante relativo, né? Falando de LinkedIn, né, principalmente, quando eu faço um processo seletivo pelo LinkedIn, eu utilizo ele mais como uma plataforma realmente de captação, né, de currículo, de candidatos, mas o legal do LinkedIn é justamente isso, eu também consigo fazer uma busca de perfil por candidatos. Então, quase sempre a gente faz uma busca com palavras-chave, né, usando filtros, com palavras-chave que remetam ali aos principais funções da vaga ou ferramentas da vaga. Às vezes tem umas vaguinhas de TI, né, que são mais Ela está falando disso porque ela teve alguns desafios aí para achar alguns talentos, mas chegou lá, saiu do outro lado. Pessoal de backup difícil de achar. Ó, hashtag cursos de backup. Exatamente. Hashtag mandem currículos para mim. Você trabalha com backup. Então, tem isso, então, porque facilita muito. Você consegue filtrar muitos candidatos ali, né? Filtrar bastante pessoas e encontrar candidatos muito mais próximos do perfil. Você consegue se conectar com pessoas de todos os lugares. Então, é uma ferramenta fantástica. O que acontece é que, esse é o lado recrutamento e seleção do LinkedIn. Esse é o lado banco de currículos do LinkedIn. Certo. Só que tem um outro lado. Automaticamente, quando você clica no perfil de um profissional, quando você entra no perfil dele, para ver o histórico mesmo, a gente também vê o histórico de conversas e você consegue ver o comportamento dessa pessoa. Desde se ela nunca tomou cuidado de sequer preencher o LinkedIn, o que mostra que ela não é conectada com redes sociais, né, ou pelo menos com o LinkedIn. E, né, só um parênteses, tem muita gente que ainda tem uma visão muito negativa do LinkedIn, porque acaba vendo esse lado muito rede social da rede, e aí não gosta, eu não gosto de Facebook, não gosto de Instagram, então entra no LinkedIn, é a mesma coisa, o mesmo tipo de postagem. Dica, filtre o seu feed.
primeiro, filtre as pessoas que você tem conexão, porque é dessas conexões que você vai ver o seu feed de notícias, ali, tudo que é postado tem a ver com as pessoas que você tem conexão. Então, se as conexões que você tem realmente não te trazem nenhum tipo de benefício, você pode excluir essas conexões, você pode deixar de seguir essas conexões e só não ver o que elas publicam. E Não, você não tem nada a ver com cancelar a pessoa, né? Porque a gente está Não. falando de uma rede profissional. Não. É só para você conseguir deixar o seu feed realmente atraente com um tipo de informação que é interessante para você. Então, se você está entrando lá de fato para procurar emprego, por exemplo, você não vai querer ficar vendo assuntos de outras áreas que não tem nada a ver com você. Então, o que você faz? Filtra o seu feed. Lá em cima de cada postagem, você consegue filtrar ali e consegue ver somente aquilo que é interessante para você. Eu conheço pessoas que são, inclusive empresários, são pessoas do comércio, que não usam, não tem nenhum cadastro feito no LinkedIn. O cara ele usa como forma de comunicação, conexão com as pessoas, ou algum tipo de plataforma de gestão empresarial, por assim dizer, né? Gestão de conexões empresariais. O Instagram, o Facebook, o TikTok, e por ali eles começam a espalhar as informações que eles querem que as pessoas consumam, né? Produtos, serviços e etc. E quando eu tive a oportunidade de conversar com alguns, eu falei, cara, pensa de maneira mais, eu não sei se corporativa é a palavra correta, mas eu acho que empresarial, sendo repetitivo, a palavra correta é empresarial. Porque você, tudo bem, você tem um produto que é de varejo, então faz muito mais sentido, de repente, você usar esses outros mecanismos de comunicação, Facebook, Instagram e por aí vai. Mas quando você entra numa rede empresarial, você pode fazer conexões com pessoas que podem vender no atacado o seu produto. Você pode fazer conexões com compradores, diretores de grandes redes, que o cara vai olhar para você e falar, eu quero tantas 1000 unidades disso por mês. Sim. E você pode exponenciar o seu negócio para essa linha também. Então, eu sempre procuro aconselhar nesse sentido. Mas voltando para o tema de carreiras, gestão da sua carreira, Sim. redes sociais, minha vida sendo observada para saber se eu serei ou não um bom colaborador. Essa é a polêmica. E eu acho que isso que atinge a maioria das pessoas. Porque quando a gente chega a falar de fit cultural, dentre outras coisas, onde você já avançou nesse processo e realizou a conexão com a pessoa, e existem inclusive mecanismos hoje de machine learning, né, aprendizado de máquina, que tentam trabalhar, né, esses robôs que tentam trabalhar essa coisa do fit cultural baseado no que a pessoa escreveu no seu perfil, das fotos que a pessoa colocou, Sim. de que forma ela publicou, o que ela curte, o que ela não curte. Eu vou te dizer que eu falei isso acho que essa semana para uma cliente minha, se eu não me engano, que antes eu observei isso, eu não tenho nem, né, assim, não é uma questão de, eu não conheço os algoritmos do LinkedIn, eles mudaram muito, como de todas as redes, mas era comum antes, eu percebi isso, assim, até pela frequência e pela quantidade de uso que eu tinha, que a sua foto, ela interferia ali no tipo de pessoas que apareciam como sugestão para seguir do lado. Então, se você mudasse uma foto de perfil, apareceu outro tipo de pessoa com roupas parecidas e com perfis que o LinkedIn entendia que era parecido. Por isso que, durante um tempo, já tem um tempo atrás, tiveram até fotógrafos que se especializaram em tirar foto para o LinkedIn. Exatamente, tem bastante gente. Hoje é super comum, até nessas lojas que tiram foto, você chega lá e tem o tipo de foto para perfil de LinkedIn. Que doideira. Cara. É bastante comum. Então, assim, dentro, né, disso que a gente estava falando da questão do perfil, eu falei, né, quando a gente está fazendo o recrutamento e seleção pelo LinkedIn, claro que é uma forma de você captar pessoas que vão se candidatar para a vaga que você publica. Eu consigo também fazer uma busca de candidatos e encontrar as pessoas ali. Só que tem esse diferencial. Quando eu recebo um currículo por e-mail ou qualquer outra plataforma, eu entro ali e eu vejo só a pessoa, só o profissional. Uhum. Quando eu entro numa rede social, eu estou vendo uma extensão desse profissional como pessoa. Certo. E no LinkedIn, a gente consegue ver um pouco disso, logicamente, para as pessoas que utilizam. Mas eu consigo ver ali uma pessoa, por exemplo, fazendo ofensas, né? Fazendo um tipo de publicação ali racista, homofóbica, machista. E isso começou a causar um impacto tão grande que as pessoas são demitidas por isso, assim, constantemente.
Constantemente. Constantemente. É legal você trazer esse tipo de informação, porque eu vou até jogar mais uma rede aqui, que é o Twitter. Né? Sim. O Twitter. O Twitter, eu tenho o Twitter, eu tô lá, mas eu acho que até quando eu comecei a usar, eu vi muito conteúdo político. E ele acabou se consolidando, de certa forma, como uma boa base, um palanque político para muita gente. Sim. E rola muita discussão. Mas rola discussão assim pesada. O Twitter bem... chega a ser ofensivo, você não pode expor a sua opinião. Por mais claro que você tente ser, por melhor que você tente usar as palavras para expressar uma opinião a respeito de um post que foi feito, você automaticamente, cara, vai receber assim, você vai ler duras palavras. Sim. Dá até para trazer aqui algumas coisas, por exemplo, que o Pondé, né, o Luiz Felipe Pondé, o Karnal, né, que são os filósofos não vou falar filósofos do momento, que não são filósofos do momento, eles são profissionais já há muitos anos. O que está acontecendo é que, abrindo parênteses rápido, as pessoas acordaram que precisam se autoconhecer, estão passando a consumir mais esse tipo de conteúdo, que é ótimo. Fecha parênteses, voltando para cá, Sim. O Luiz Felipe Pondé, ele fala que nas redes hoje tem muito mimimi. Você não pode mais expressar de uma maneira clara uma determinada opinião, porque já vem os tais dos haters. São haters, né? Tô falando certo. Sim, né? Tem os haters, né? Mas as pessoas, eu acho que isso tem muito a ver com o comportamento das redes. Eu não sou uma especialista em comportamento, muito menos de redes sociais, mas do que eu conheço, do que eu, né, já tive aí de contato, o que se sabe, né? O que os especialistas falam é que as redes sociais, de uma forma geral, elas acabam gerando um comportamento, aquele comportamento de manada. Existem outros efeitos também, então, por exemplo, uma pessoa fez uma crítica e, às vezes, ninguém nem deu muita bola. E, a partir de um certo momento, quando todo mundo começa a escrever, quando todo mundo começa ali a fazer um tipo de comentário, as pessoas simplesmente pegam aquele gancho e vão naquele mesmo tipo de comentário, sem fazer uma avaliação mais criteriosa. E tem também o fato das pessoas se sentirem mais protegidas, mais seguras, mais até de uma forma assim, mais até um excesso de segurança que beira uma arrogância, uma prepotência de achar que a minha opinião é a única. Essa necessidade absurda que as pessoas têm de comentar tudo, que não precisa comentar. Né? Sim, eu concordo. Você pode só ler uma postagem e ficar quieto. Desculpa, gente. Eu, honestamente, parei. Parei de me movimentar, né, de interagir no Twitter. Porque, lógico, eu li alguns posts ali que eu falei, poxa, dá para eu imprimir a minha opinião a respeito disso. Cara, mas foi assim, eu tentei ser o mais polite possível, mais bacaninha, usando as palavras mais softs, tentando ser o mais esclarecido possível, mas não adiantou. A galera veio ali atrás e não, aí entra, lógico, né, são posts políticos, não há como não seguir uma tendência política, Sim. seja para um lado ou seja para o outro. Eu falei, não, eu vou parar. No Twitter tem, inclusive, também muitas vagas, principalmente para a galera de TI. Legal, a gente pode TI explorar... jornalismo. Boa, a gente vai explorar um pouquinho disso e vai trazer até mais dicas sobre o LinkedIn, porque como a senhorita também é uma especialista, você pode trazer muitas dicas para os nossos internautas. Sim, com certeza. Gente, uma pequena pausa para o comercial, já a gente volta. Mega promoção Rede Banda Larga. É um super combo, com 600 megas de internet. Ponto de Wi-Fi com super velocidade. Ponto extra de Wi-Fi para ficar conectado na casa toda. TV na fibra. E acesso a milhares de cursos com certificado gratuito. Tudo isso por R$ 99,00 por 6 meses. Rede Banda Larga em seus melhores momentos.
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. É nóis, Queiroz! Só aqui na loja de imóveis Queiroz, aqui em Barueri, no Engenho Novo. Olha esse guarda-roupa de 3 portas de correr. Olha essa maravilha, com a porta com espelho. Olha os detalhes desse guarda-roupa. Ravena, olha só. Sabe quanto é que você vai encontrar? Por apenas 10 vezes de 259. Olha só que maravilha, cama, box de casal com colchão de molas Ortobon, só aqui na Móveis Queiroz. Olha só o detalhe aqui, meu amigo, minha amiga, tá muito barato. Ó, a parcela, apenas 10 vezes de 239 no cartão, sem juros. Mesa de jantar, olha só, com tampo de vidro, com 4 cadeiras, estofado, olha que maravilha. Sabe quanto é? Muito barato, 10 vezes de 149 no cartão, sem juros. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, ó, na Móveis Queiroz, localizado na Avenida Capitão Francisco César, 1637, Engenho Novo, Barueri. Eles também trabalham com planejado. Vem pra cá! Amigas e amigos, Base1Cast de volta. Vamos continuar esse papo nesse segundo bloco sobre redes sociais e carreiras. Sim. Eduardo Mendonça aqui, para quem não pegou o primeiro bloco, CEO da Base1, fã de Deadpool. Minha amiga Ana Guedes, consultora em DHO, eu acho sensacional esse nome. DHO é Desenvolvimento Humano Organizacional. Exatamente. É muito bacana. Resumidamente, ela é uma consultora de carreiras. Carreiras e DHO. desenvolvimento Isso. nas organizações. É isso aí. Reforçando aqui um pedido para vocês, aquela ajuda, aquele joinha, aquele like no... Né? Outro dia eu escutei um youtuber falando, esmaga o like lá, se inscreve no canal TV Barueri, se inscreve também lá no nosso Base1Cast, nós estamos no YouTube, no Spotify, no Applecast, no Google Podcast, enfim, todas as redes que disponibilizam aí conteúdo. É um conteúdo muito bacana, né? O primeiro bloco a gente estava falando das redes sociais no geral, LinkedIn, Facebook, Instagram, e o quanto que elas são usadas de instrumento, de informação para um processo de recrutamento e seleção. E voltando um pouco, né, a gente terminou falando do Twitter, dos haters, dos assuntos políticos e das polêmicas. Vamos voltar porque a gente estava conversando sobre esse processo que você conduz junto às redes. Bom, a gente falou do Twitter e de outras redes, porque todas as redes, de alguma forma, acabam sendo também um canal de comunicação de vagas, mas é claro que o LinkedIn acaba sendo o foco, porque é uma rede com o intuito de reunir profissionais, é uma rede social profissional. Sim, então, sim. isso acaba sendo muito interessante. E o que acontece, né? Eu estava falando da diferença de você, por exemplo, encaminhar um currículo para uma vaga, ou mesmo através de um site em que você faz uma candidatura, que o recrutador vai lá, vai abrir, vai ver o seu currículo e vai ver somente o seu perfil profissional. No LinkedIn, você consegue também ver como que essa pessoa interage com as pessoas numa rede social, porque o LinkedIn não deixa de ser uma rede social. Sim, não deixa. Então, você entra ali na atividades, no perfil da pessoa, e você consegue ver como que ele comenta, com quem, qual
que é a postura dele, que tipo de post que ele faz. E aí não é nem num sentido, né? Porque aí entra a tal polêmica que a gente falou, Sim. de você estar bisbilhotando, de você ficar procurando alguma coisa do perfil desse profissional. Mas é claro que se você entra ali no perfil da pessoa e a pessoa está ofendendo, ela está agindo assim, de uma forma completamente sem educação, sem respeito com as pessoas, usando palavras de baixo calão, e aí entra um ponto aí que Sim. depende de como isso é feito, é claro, e do seu fit, né, de como é o seu perfil, de onde você está posicionado no mercado. Mas é claro que se você é ofensivo, mal educado, isso é óbvio que vai trazer uma visão negativa para a pessoa. Então, às vezes você entra ali no perfil da pessoa para ver alguma coisa, você consegue ver de cara o comentário que ela fez no último post, o tipo de post que ela curtiu, e aí se você entra ali e você começa a dar uma olhada, você consegue ver esse comportamento. E é claro que isso pode impactar, sim, na hora de um processo seletivo, né? E aí tem o oposto, às vezes as pessoas ficam curtindo e compartilhando coisas, achando que isso vai chamar a atenção de recrutador, ou achando que isso vai... Não, né? A melhor forma de você se posicionar dentro do LinkedIn é você compartilhando conteúdo de qualidade. Conteúdo não é aquilo que você acha bonito ou você acha incrível, né? Isso inclui crenças pessoais do tipo religião. É muito comum as pessoas misturarem isso, porque elas agregam, né? Colocam ali na questão de religião uma questão de caráter, de postura, de comportamento, e isso não tem nada a ver. Então, né, cada rede social, ela tem ali a sua função básica, né? Não que não possa, eu sou a favor da liberdade, então acho que as pessoas têm o direito de falarem, fazerem o que elas quiserem. A questão é que tudo tem consequências. Tudo tem consequências e, naturalmente, aqui a gente está focando num tema que é a sua carreira. Exatamente. E essa carreira, o que vai resultar a gestão da sua carreira? É você ser visto por uma grande empresa ou por uma empresa e ser contratado e trabalhar. Exatamente. Né? Então, esses mecanismos e essas características ou essas informações, elas têm como objetivo você melhorar o processo de seleção. Né? A gente até comentou no bloco anterior que você conhece casos de pessoas que entraram numa empresa, mas não teve o fit cultural, essa pessoa acabou indo embora. Né? Ou seja, ela acabou perdendo o tempo dela, a empresa perdeu o tempo dela, todo mundo, de uma certa forma. Isso é absolutamente comum. Né? Absolutamente. Bom, você pode falar assim, das suas experiências, de indicadores aí que normalmente você vê que acontece no mercado. Isso é... Tem uma frase que eu acho que eu até falei disso lá no programa de Soft Skills, que é contrata-se pelas habilidades e demite-se pelo comportamento. E um ponto muito interessante é porque quando a gente fala de comportamento, a gente não está falando só de que a pessoa não tem um perfil legal, ela não tem um comportamento legal. Muitas vezes é que o jeito da pessoa, o jeito, entre aspas, que aí seria esse padrão de comportamento dela, é incompatível com a cultura da empresa. Então, uma empresa que tem uma cultura de foco total em resultado, é uma empresa extremamente racional, ela tem um baixo emocional, então são pessoas que são aceleradíssimas, né? Tipo, empreendedores, principalmente no perfil de startup. Eu tô falando porque é o perfil de startup. Pois é, eu acho que, né? Acho que foi uma mensagem isso, uma mensagem subliminar. Então, é perfil de startup, por exemplo, perfil de empresas que realmente tem esse foco em resultado. Então, se você pega uma pessoa que tem um perfil mais emocional e uma pessoa que tem um perfil que se adequa muito bem em empresas mais burocráticas, empresas de grande porte, que trabalham com muitos processos, vai haver um choque ali enorme, né? E aí tem, sim, também uma questão, talvez um pouco mais... Eu não sei se pessoal, né? Mas como, por exemplo, hoje é muito comum as pessoas se posicionarem, você falou questão política, que gera polêmica no Twitter, dentro do LinkedIn isso também é bastante comum. E é nesse momento que a gente vê quem consegue debater política com respeito à educação e quem não debate política, quem simplesmente reage de uma forma mal educada, ríspida. E a questão é, se uma pessoa, dentro de uma rede social mundial, em que absolutamente qualquer pessoa dos sei lá quantos milhões que tem hoje de pessoas no LinkedIn, você escreve uma ofensa pessoal para alguém, seja por qualquer motivo que for, você acha mesmo que essa pessoa não vai fazer isso no trabalho? Essa é a pergunta. A pergunta que não quer calar. Aquilo que você externou na sua rede social
traz muito do seu Com comportamento. certeza, porque é uma questão de critérios, né? Então, assim, eu entendo que nesse sentido é sim muito válido a gente olhar o perfil da pessoa e ter uma ideia do padrão de comportamento. O que acontece é que a pessoa pode simplesmente não utilizar como uma rede, aí você não vai ficar sabendo. E tudo bem, porque aí também existe um certo desvio, né? Falando de critérios, então existe um certo Boa. desvio de muitas pessoas, né, tanto de RH, inclusive, de recrutadores, quanto de empresários, de ficar perseguindo funcionário, perseguindo candidato em redes sociais, querendo ver o que a pessoa está fazendo e usando aí um padrão ou critérios de julgamento que também não são legais, né? Então, assim, não é porque a pessoa vai para balada, viu uma festa da pessoa na balada, a pessoa tem o direito de ir para balada, de fazer o que ela quiser da vida dela, claro. né? Então, aí acaba realmente excedendo, né? E falando essa questão da polêmica da política, tem empresas que selecionam por isso, tá? Então, isso é assim, isso foi debatido há muitos anos atrás, eu acho que há uns 10 anos atrás, talvez um pouco, 8 anos atrás, eu assisti um debate desse, dentro do LinkedIn, de pessoas se posicionando dessa forma, enfim. Então, essa polarização, ela também, obviamente, porque rede social, né, assim como o mercado de trabalho, assim, tudo isso que a gente fala são conceitos. Na realidade, nós estamos falando das pessoas da sociedade, sim, claro, né? claro. Então, é só um reflexo disso. É engraçado, porque quando a gente vê esses tipos de modelo, né, você pensa na cultura da empresa, que aí é outro tema. Né? Um tema até bastante extenso e complexo de falar. Sim. E o que eu vejo no mercado é que, assim, não é que existe uma migração desse tipo de empresa para uma empresa mais paz e amor, por assim dizer. Essas empresas que normalmente têm esses modelos mais tradicionalistas, hoje ainda são as maiores empresas do mercado. E são muito concorridas as vagas que elas oferecem, porque são empresas que trazem pacotes de benefícios muito interessantes. Sim. Então, a pessoa que tem por interesse trabalhar num mercado desse, ela tem que realmente prestar atenção no que ela está fazendo. Exatamente. Porque, sim, você está num grande Big Brother. Sim. Sim, é isso. E aí, né, e aí a polêmica, né, que a gente estava falando é justamente isso, é esbarrar na liberdade individual da pessoa, né, no direito. Mas a questão, para mim, sempre foi essa, né? Se você se comporta dessa forma numa rede social profissional, como é que você se comporta dentro do seu trabalho? E aí uma visão minha, pessoal, não está baseada em nada, mas é uma visão minha. Eu acredito que sim, que uma pessoa que ofende alguém de palavrão dentro de uma rede social, ela tranquilamente ofende. Na verdade, eu acho que ofende até mais. Né? Eu sou do RH, né, gente? Então, o que eu mais resolvi na vida foi BO. Foi BO, foi problema. Então, a gente, né, vê dessa coisas natureza. incríveis. Então, realmente, assim, diz muito, sim, sobre a postura, e por isso que é muito importante ter uma atuação dentro do LinkedIn com uma postura bastante positiva, né? O LinkedIn, eu falo que é uma ferramenta de gestão de carreira, porque é a melhor forma de você fazer seu marketing pessoal, gente. É só usar direitinho ali. Nós vamos até dar algumas dicas sobre LinkedIn, que eu combinei com a Ana no intervalo. A gente vai dar umas pequenas dicas, o famoso hashtag Fica a Dica, depois ela vai deixar o contato dela, tá? Para quem quiser contratar a consultoria dela. Mas eu vou até trazer, né, voltando um pouquinho para essa questão das empresas, né? Quando elas, de repente, colocam que a pessoa, quando é contratada, fala, você tem que ser mais ativo no LinkedIn, o departamento de comunicação vai te mandar uma postagem, você tem que repostar, você tem que curtir o que, né, para poder ampliar, inclusive, a presença da empresa na rede social. Aqui dentro de casa, né, quando eu falo dentro de casa, dentro da Base 1, que é uma consultoria na área de tecnologia, né, inclusive aqui agora o meu jabá gratuito, né, proteção de dados, segurança de dados, cloud, né, nós também está na nuvem e tem mais novidades chegando aí. Eu sempre procurei colocar uma cultura bem mais fit, bem mais soft, né? Então, eu não tenho dress code, por exemplo. A galera trabalha tudo remoto, né? Todos eles trabalham remoto, ou seja, o dress code é o dress code da casa dele. Lógico que quando precisa ir presencialmente no cliente, a gente pede um pouco de mudar um pouquinho a postura, colocar, sei lá, uma camiseta polo, uma calça jeans, um all-star. Eu falo isso porque teve um cara que trabalhou com a gente, sem citar nomes, adoro ele, inclusive. Não, eu vou falar, é o Célio. Gosto muito de você, viu, Célio? Ele foi atender um cliente em Brasília.
E eu falei para ele, falei, cara, você está indo, né, para Brasília, você tem que atender presencialmente. Isso foi antes da pandemia. Eu sei que você gosta de camiseta de banda, de rock, eu também gosto, camiseta de personagens e tal. Só dessa vez, cara, coloca uma polo, vai lá no shopping, compra uma camisa, você pode ir com o seu All-Star, não tem problema, do seu jeans e o seu All-Star, mas só põe uma camisa, só para dar aquela disfarçada. Ele fez assim para mim, né? Joinha, pode deixar, Du. Pois bem, ele chegou lá no cliente, ligo para ele e falo, cara, eu quero ver uma foto sua. Ele tava com a camiseta do personagem que era. Célio, me ajuda a lembrar, vai. Não sei, era um personagem de desenho animado, com uma estampa assim inteira na camiseta. No fim das contas, né, ele foi e entregou o resultado. Né? Nós somos muito pautados por resultado. Né? Ele foi, saiu do outro lado, resolveu o problema do cliente, etc. Então eu procuro trazer muito disso. Né? Mas, de novo, a gente sabe que é uma mudança de comportamento empresarial que está acontecendo, né? Nasceu com as startups trouxeram mais ou menos isso, essa tocada. Eu lembro quando eu comecei, eu tinha um escritório em Pinheiros e tinha gente que ia de pantufa trabalhar. Né? Porque na época tinha uma startup que ficava lá também, a Dog Hero, que acho que não existe mais, eu não sei. Mas eles iam de pantufa trabalhar, levavam os animais, os pets, etc. Então, mas esse é um movimento que está acontecendo. Então, dependendo do que você quer para a sua carreira, de que forma você quer, se você é aquela pessoa que busca realmente uma carreira linear, mais linear, que a gente falou disso também, você tem que estar muito atento a esses pontos. Né? Tem, e aí tem bastante a ver com isso que você está falando, né? Até o exemplo do Célio é exatamente isso. A gente tem que saber jogar o jogo, né? Assim, sim, então, sim. Onde eu quero me posicionar? Então, se eu quero trabalhar numa empresa multinacional, que normalmente são empresas mais conservadoras, e tem um porquê, inclusive, conservadora é uma boa palavra. Porque as empresas elas precisam estar estruturadas com processos, porque senão o que é feito lá na Alemanha não chega no Brasil. Sim. Então, por isso que as empresas são bastante engessadas com processos, são muito lentas para conseguir fazer algum tipo de movimentação. Hoje, obviamente, com o advento, inclusive, das redes, fica muito mais fácil, mas ainda assim tudo é muito mais lento para acontecer. Uma startup é no dia a dia ali, né? Então, é muito mais fácil de você conseguir fazer isso. Então, a questão é você entender qual é o seu perfil. E é claro que, se em algum momento eu tenho que atender o meu cliente que é de uma multinacional, eu falo multinacional, mas empresas de grande porte de uma forma geral. Justo. E às vezes também multinacional de pequeno porte. Mas assim, se eu vou atender uma empresa que eu sei que tem um perfil mais conservador, por exemplo, os bancos hoje, inclusive, mudaram também por causa das fintechs. Porque enquanto eram bancos, sempre foram super tradicionais. Então, se eu vou atender um cliente meu que é um banco, mas eu vou atender lá um executivo, é claro que eu vou vestida de uma forma mais adequada. Porque o dress code, ele tem a ver com essa questão social. Então, eu acho que a gente tem sim que seguir uma linha dessa. Agora, ninguém vai vestido para o casamento da mesma forma que vai vestido para a praia. É isso que eu coloco. Justo. Né? E a nossa imagem, ela faz, sim, bastante diferença. Então, por isso que a nossa imagem nas redes sociais, ela também tem que ser cuidada. Né? E não estou falando para a gente ter aquele perfil fake, incrível, maravilhoso. Mas é claro que você pode usar isso a seu favor. Claro. Né? Então, se eu posso ir num cliente, mostrar... E se eu for vestida de uma forma adequada, não quer dizer que eu preciso de terno, gravata, nem nada. Mas se eu posso vestida de uma forma mais adequada, eu posso causar uma boa impressão e isso tem um impacto na minha carreira. Desde que esse seja o meu objetivo. Agora, tá aqui você de exemplo, de boné, de camiseta, né? Ser o CEO da empresa. Né? Teve um tempo atrás um lance até de alguns de CEOs, tá? De empresas até, né, assim, de fintechs, dessas empresas, de postarem foto lá no LinkedIn de bermuda, sapato, tênis e tal, para mostrar que isso vem mudando. Agora, a gente precisa estar muito atento ao perfil da empresa, ao perfil cultural da empresa. Então, se a minha empresa permite que eu vá de pantufa, ótimo. Se eu me identifico com isso, eu particularmente vou dizer que não. Eu não me identifico tanto, assim. Eu prefiro uma empresa um pouco mais processual. Sim. Então, hashtag fica a primeira dica. E a gente pode aproveitar esse tempinho agora para a gente começar a dar umas dicas para a galera. Sim. Né? O que você vê de mais bizarro e o que você recomenda que as pessoas não façam? Primeiro ponto que eu acho que é importante, eu vou fazer uma analogia. Isso eu faço com todos os meus clientes, tá? Eu fiz até hoje com todos os meus clientes. Para você entender o funcionamento do LinkedIn. Imagina que o LinkedIn ele é uma grande feira de negócios.
Você está lá numa feira, num lugar enorme, sei lá, no AMB, com milhões de pessoas presentes, e aí você chega nessa feira de negócios. O seu perfil no LinkedIn, ele é como se fosse um grande crachá que você carregasse aqui no seu peito, com as informações, com um currículo aqui anexado, né? E você tem aqui sei lá, uma placa maior mostrando quem você é. E aí você pode escolher, escrever aqui, por exemplo, né? O meu LinkedIn lá tá, sei lá, consultora de DHO, de carreira, enfim. Porque quem bate o olho no meu perfil já vê aquilo que eu faço, onde que eu estou posicionada. Aí tinha uma época que as pessoas escreviam lá a frase, eu faço, você acreditar... Você não conseguia nem ler a frase inteira, você não sabia nem o que a pessoa estava dizendo. Olha que interessante, dica de especialista em DHO e recrutamento, e seleção. Então... Desculpa. Então... É super importante a gente deixar muito claro. Fora que no título do LinkedIn é o principal filtro por onde as pessoas te encontram. Então, ali tem que ter palavras-chave relacionadas à sua área de atuação. Então, imagina que você entrou nessa feira de negócio, e aí você está andando e você fez o seu crachá aqui, legal, né? Aí tem gente que não põe foto. Gente, foto é importante para você identificar. Não precisa ser uma foto profissional, né? No estúdio, nada disso. Mas uma foto que tem ali, que mostre você, né? Normalmente a gente fala dessa parte aqui do busto, cabeça, só para você poder se identificar, né? E de preferência, não pegar aquela foto que você tá vestido de noivo, né? Que tem, né? Da festa de aniversário com o super-herói lá atrás. Então, não que não possa, de novo, nada é proibido, mas nem tudo convém. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Então, colocar uma foto ali que mostre quem é você, isso traz para o LinkedIn uma cara muito interessante, profissional. Então, as pessoas estão te identificando. Então, enfim, preencher o seu perfil do LinkedIn é como se você estivesse andando dentro de uma feira de negócios com um crachá, com bastante informação. E aí imagina que você vai entrando nessa feira e você vai cruzando com várias pessoas. Algumas você consegue identificar, algumas não tem nada aqui escrito, algumas tá tudo bagunçado, algumas tem pouca informação. E você vai cruzando. Quando você manda um convite para um profissional, quando você convida alguém para a sua rede, é como se você estivesse entregando um cartão de visitas para a pessoa, dizendo, quer meu cartão de visitas? E aí você pode não falar nada, que é quando você só conecta, você está chegando para a pessoa e fazendo assim, ó. Certo. E aí a pessoa, às vezes, pega o seu cartão, entrega o dela e ninguém fala nada com ninguém. E vira as costas e sai e nunca mais se fala. Ou você pode conversar com a pessoa, Edu, tudo bem? Eu sou Ana Guedes, sou, né, consultora de DHO. Você aceita o meu cartão? Você fala, Ana, legal, fico à vontade, né, à disposição para a gente conversar. Então, você pode ter uma interação ali, que é óbvio que é o mais interessante, né? Por isso Hoje tem robôs que fazem isso, eu recebo isso todo dia. Tem robôs e tem pessoas como eu que orientam as pessoas a fazerem. Então, tem isso, e aí você vai se conectando às pessoas. E aí chega um ponto, imagina que você está andando dentro dessa feira com muitas pessoas, e nessa feira tem pequenos palcos, né? Palcos individuais em que as pessoas pegam o microfone e começam a falar algum assunto. Ela pode falar baixinho e ter pouca gente vendo, que é quando a pessoa tem uma rede pequena, ou ela pode falar muito alto nesse microfone e ter muita gente assistindo. Então, imagina que você está dentro de uma feira de negócio com pessoas de todas as áreas e todos os seus potenciais clientes ou contratantes, ou os seus potenciais chefes, todos os RHs e headhunters que te interessam na vida, todas as pessoas, essas pessoas estão ali dentro dessa feira. Você pega o microfone para falar o quê? Olha, gente, que cachorrinho bonitinho, brincando com o gatinho, isso aqui é uma lição de vida, olha que... Você acha que é isso que essas pessoas estão querendo ouvir? No LinkedIn, seguramente não. Entendeu? Então, assim, se você está com o microfone falando para as pessoas que mais interessam para a sua carreira, cara, é momento de você mostrar o quanto você é bom, é momento de você compartilhar conhecimento, é momento de você ajudar as pessoas e, de fato, se conectar com elas e criar um networking. Ali é um lugar para você pegar... quando você posta, né? Eu estou fazendo analogia do microfone, disso daí, nada mais é do que aquilo que você posta no seu feed do LinkedIn. O que você curte. Quando você curte alguém, você está aplaudindo o que alguém está dizendo. O que essa pessoa está dizendo que você está aplaudindo? Então, tudo isso é importante. Encare o LinkedIn como uma feira de negócios, né? E aproveite para fazer negócios. Conheça pessoas, converse com as pessoas, aceite conexões e fale com as pessoas, seja receptivo. Olha que bacana, a gente falou de foto, título, o conteúdo. E o conteúdo, que é o mais importante. Né? E demonstrar assuntos que são de interesse do público que você quer atingir. Seu público-alvo. Você está no LinkedIn para quê? Só para fazer networking? Quem é seu networking? Todo mundo? Faça conexão com todo mundo. Sim, eu acho que o restante das outras coisas que a gente pontuou dentro da sua analogia
Faça no Facebook, faça no Insta, faça no... Ou, né? Porque aí não há acho que- problema numa rede social você compartilhar essas coisas que você julga que são fazem Exatamente. parte dos seus valores. Aí uma dica é, se você tem redes pessoais, por exemplo, tem o Instagram, tem o Facebook, e você publica coisas que você acha que de alguma forma poderiam até interferir na sua carreira, fecha a rede, gente, só fechar a rede. E aí as pessoas não vão conseguir entrar, né? Então feche sua rede social. Nossa, Aí você mais tem o- uma mega Você dica. tem o direito de publicar o que você quiser, de defender aquilo que você quiser, né? Desde que, né, seja, Não, seja bom. os meus perfis são todos abertos. Mas aí você, né? Então, a partir do momento que a gente tem um perfil aberto, a gente está sim também dando a possibilidade das pessoas entrarem. A gente não consegue controlar quem está vendo. Sim, é porque no meu caso eu não coloco nada pessoal. Exatamente. Então, assim, para quem coloca coisa muito pessoal e acha que isso pode, fecha a rede, sabe? E quem prefere manter aberto, então só tenha certeza de que o seu perfil profissional tem fit com o perfil da empresa que você quer trabalhar, porque isso sim pode ser um problema. Show de bola, excelente, mandou super bem. Eu vou até pedir para você deixar os seus contatos, por favor. Sim. Né? Pode falar os seus contatos. Bom, o para seu- quem no LinkedIn, como eu já disse, é a minha rede principal. Então lá eu estou como Ana Guedes e a minha empresa, minha consultoria é a Directiva. Então também no LinkedIn, tem o Instagram também @anaguedes.carreiras, que é o meu profissional, e também tem o directiva.carreiras. Acho que são os dois principais, né? As pessoas É. usam mais o Instagram, porque o Instagram já está conectado ao Facebook, que já está Exato. conectado. Até o TikTok. Você publica no TikTok, o TikTok já manda para o Instagram, já manda para tudo que é lugar. Para todo lugar. É uma loucura. Ana, mais uma vez, super obrigado. Galera, espero que vocês gostem, né? Tenham gostado desse conteúdo. Muitas dicas importantes aqui para vocês continuarem cuidando de suas carreiras. Com certeza. Nos sigam nas redes sociais e esmaga aquele like. Eu peguei essa de um youtuber. Gente, Abraço. Obrigada. Até a próxima. Bateu? Certinho?